A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Falando ainda sobre regeneração, eu fico me perguntando onde que foram parar os estudos bíblicos dentro das igrejas cristãs. Não tem mais, quase não tem mais, para falar a verdade. Onde foram parar as EBDs, ou seja, escolas bíblicas dominicais, que instruíam as suas ovelhas, instruíam o povo dentro das igrejas? Acabou. A maioria das igrejas não tem mais a EBD, não tem mais estudo bíblico, não tem mais o seminário da palavra do Senhor Deus. Não há mais estudo da palavra do Senhor Deus. As igrejas se encheram de campanhas e campanhas. As igrejas se encheram de campanhas da prosperidade. As igrejas se encheram de psicologia barata, de mensagens triunfalistas que inflam o ego das pessoas, enquanto que o estudo da palavra de Deus, que é o que interessa para Deus e para o pecador, que pelo menos deveria interessar, não, está totalmente fora dos púlpitos das igrejas. Não é à toa que Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador da Inglaterra, que viveu no século XVII, ele falou: chegará o dia em que, no lugar dos pastores alimentar as ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. E qual é o lugar onde os pastores alimentam as igrejas? O púlpito. Atrás do púlpito ali, eles deveriam estar com a Bíblia Sagrada aberta, alimentando as suas ovelhas, mas não. Os púlpitos se encheram de palhaços, fazendo micagens em cima dos altares das igrejas. Os púlpitos se encheram ali de psicologia barata, de filosofias mundanas, de todo tipo de entretenimentos, entretenimentos para jovens, entretenimentos para adultos, o inflar constante, o alimentar constante do egocentrismo dentro das igrejas, enquanto que o bolso dos pastores vão se enchendo de dinheiro porque é o que interessa a cada um deles, e os pregadores itinerantes vão se inflando em suas vaidades, em seus egocentrismos, fazendo o seu nome para que sejam mais e mais chamados em todas as igrejas, de modo que estes também venham ganhar algum dinheiro da parte do corpo de Cristo. Enquanto que o próprio corpo de Cristo, ou seja, as pessoas que frequentam as igrejas, vão caminhando a passos largos para o inferno, vão se debatendo na sua luta contra o pecado sem saber, por falta de instrução bíblica, sem saber como lidar com o pecado, sem saber como adquirir uma espiritualidade sadia, uma alta espiritualidade para a sua própria vida, porque não têm sido ensinados. Tais pessoas não têm sido ensinadas pelos seus líderes, pelos seus pastores. Isso é algo muito sério. O Senhor Jesus Cristo, em Marcos 16,15, fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou ide por todo mundo e divirtam os bodes, que precisariam ser transformadas em ovelhas, mas não têm condição de serem transformadas, convertidas em ovelhas, se a palavra de Deus não for pregada, se o evangelho genuíno não for exposto diante do pecador. Como ele chegará ao arrependimento de pecado se a palavra de Deus não é pregada nos altares das igrejas? E aquilo que eles acreditam ser a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Eles são palavras apenas motivacionais, que não retratam em nada a verdade da palavra do Senhor Deus, que não confrontam o pecador em sua situação miserável de pecado diante do Senhor Deus, que não chamam o pecador para um renovo de vida, para uma transformação, para uma regeneração, como eu tenho falado aqui no YouTube. Mas há advertências severas da parte do nosso Deus para todos os líderes cristãos que têm negligenciado o seu dever diante de Deus e têm se corrompido pelo ouro, pela prata ou pela própria vaidade. Aqui em Jeremias capítulo 8, versículo 5, fala assim, do 5 em diante: por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Apostasia é desvio da fé, é o afastamento da verdadeira fé cristã. Por que se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Retém o engano. O povo está preso no engano. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Como o povo vai se arrepender da sua maldade se não escutam o verdadeiro evangelho, se não escutam a palavra de Deus chamando-os ao arrependimento? Há uma mudança de vida, há uma mudança real de caráter. Como esse povo se arrependerá? Não se arrependerá. A pessoa entra dentro da igreja e ao invés de escutar uma mensagem que vá trazer transformação de caráter, transformação de vida, o pecador, o iníquo, aquele ainda aprisionado em várias correntes de maldade e sensualidade, vai sair da mesma forma, mas apenas se sentindo um pouco melhor, porque escutou uma mensagem motivacional,
ali da parte daquele que deveria pregar o evangelho, mas preferiu passar a mão na cabeça das pessoas. Como haverá transformação desta forma? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Ou seja, nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, somos sábios, nós temos a palavra de Deus conosco. E Deus ele fala, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades, ou seja, propriedades a quem as possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. Desde o profeta até ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão de Deus dar as mulheres do seu próprio povo a outros homens e dar as suas riquezas a outros povos, porque eu teria aqui que discorrer na história a respeito do que a própria Bíblia fala da invasão babilônica em Israel, que tomaram verdadeiramente as mulheres das mãos dos homens israelitas, que era o povo de Deus, e levaram consigo essas mulheres e tomaram todas as riquezas do povo de Israel. Então, Deus está falando sobre as consequências ao rejeitarmos a palavra de Deus, as consequências de você rejeitar a palavra de Deus, de você, pastor, não pregar a palavra de Deus. Deus está falando aqui que as consequências são a destruição da família, a destruição do lar. Ou seja, sem a palavra de Deus, que é o único muro de salvação e de proteção na nossa vida, estaremos vulneráveis a todos os agentes do inferno, a todos os agentes das trevas. Estaremos vulneráveis a todas as artimanhas de homens malignos que poderão afetar grandemente e gravemente o nosso lar, o nosso casamento, a nossa vida, as nossas finanças. É isso que Deus está querendo dizer aqui. E ele fala que desde o profeta até o sacerdote aqui no caso são os pastores, a liderança da igreja, cada um deles usa de falsidade. Os profetas de hoje profetizam para inflar cada vez mais o seu ego, para criarem nome no meio do povo evangélico, quando na verdade eles não têm compromisso nenhum em querer o bem eterno, o bem da vida eterna no coração de ninguém. Estão interessados apenas em profetizar para mostrarem que são espirituais, querem criar nome no meio do povo evangélico, enquanto que os líderes também, usando de falsidade, vão falando aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que o povo gosta, que também o povo, muitos deles têm comichão no ouvido, como disse o apóstolo Paulo, ou seja, comichão é coceira no ouvido, é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo usou, como que querendo mostrar que o povo tinha desejo de ouvir aquilo que dava prazer aos seus próprios ouvidos, não aquilo que os confrontasse, não aquilo que os confronta em seu estilo pecaminoso de viver. E curam a ferida, agora preste atenção nesse versículo 11, e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Prestaram atenção nesse versículo 11? Curam a ferida da filha do meu povo, ou seja, curam a nação de Israel, levianamente, dizendo paz, quando na verdade não há paz. O que Deus está querendo dizer com isso? Que o povo que frequenta as igrejas e não escuta a palavra de Deus, que não é a palavra de Deus que está sendo pregada, embora esse povo, com as palavras motivacionais que saem dos púlpitos e da boca dos pregadores, embora tais palavras motivacionais causem um certo bem-estar na mente e no ego dessas pessoas, elas saem da igreja acreditando que encontraram a solução da sua vida, encontraram a vida eterna, quando na verdade são apenas o estímulo, encontraram apenas o estímulo das suas emoções, não a verdade plena, cheia da paz do Espírito Santo no coração daqueles que que recebe essa verdade. Então, olha os danos que os pastores, que os líderes, evangelistas, missionários, obreiros em geral, pregadores em geral, têm causado na vida das pessoas. Enquanto isso, as pessoas têm sido enganadas, porque curam a ferida do meu povo levianamente. Há uma falsa sensação de cura, há uma falsa ideia de que o povo está sendo curado, quando na verdade o povo está sendo arrebanhado em suas próprias emoções, estão sendo estimulados em suas próprias emoções, não estão sendo afetados nem tocados pela verdade, porque a verdade não tem sido pregada
dos púlpitos. Aí se explica do porquê no capítulo 7 de Jeremias, Deus fala aqui no versículo 4, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, porque não é o templo do Senhor. Deus não considera como templo do Senhor aonde o Senhor ele não prevalece, onde o Senhor não governa, onde a palavra do Senhor não tem a primazia, não é templo do Senhor. Se uma igreja ela está cheia de diversão, de entretenimentos mundanos, entretenimentos apenas para distrair a vida das pessoas, não é o templo do Senhor, é um circo, é um teatro, é uma casa de shows, é uma casa de entretenimentos, é uma casa de vadiagem, mas não é o templo do Senhor, não é o templo do Senhor. Se esse templo está cheio de vaidades, um tendo seu ego mais inflado do que o outro, numa disputa constante de quem tem um nome maior, não é o templo do Senhor, é uma casa de ídolos, de idolatria, onde o ego é o principal ídolo ali de todos que habitam naquela casa. Então, que tipo de templo é esse? Como podemos considerar templo do Senhor, quando na verdade não encontramos o Senhor nem a sua palavra dentro deste templo? Não é à toa que Charles Haddon Spurgeon, esse grande pregador, falou, chegará o dia em que no lugar de pastores alimentar as ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. Porque enquanto uma pessoa vai a uma igreja, isso que Spurgeon estava querendo dizer, sem conversão, sem um novo nascimento, sem ter passado pela morte do ego e renascido em Cristo, ela ainda é considerada aos olhos de Deus como um bode. Como um bode, a verdade é essa, ela não foi transformada em ovelha. Aqui, mais uma vez, a palavra de Deus é essa figura de linguagem, bodes e ovelhas, não foi Spurgeon que criou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, onde ele fala que no final dos tempos, no dia do juízo, haverá separação entre bodes e ovelhas. O bode ele é um animal que gosta da sujeira, é um animal rebelde que dá cabeçada em todo mundo, é um animal desobediente, diferentemente da ovelha, que é um animal que segue a voz do seu pastor, é um animal que é mais obediente, é um animal que é mais doce. Então, aqui está uma figura de linguagem usada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus quer transformar bodes em ovelhas. E o meio, a instrumentalidade, como eu tenho falado aqui, que Deus usa para fazer essa mudança, essa transformação, é a palavra de Deus que você, pastor, tem negado o pecador ouvir. Você tem preferido colocar entretenimento na sua igreja. Você, pastor, tem preferido corromper a tua igreja, porque você mesmo já está corrompido. Então, nós precisamos verdadeiramente rever o que estamos fazendo das nossas igrejas, porque Deus entrará com juízo um dia sobre todos os pastores infiéis de Israel. Está muito bem especificado, para terminar aqui, em Ezequiel 34, que Deus entrará com juízo sobre os pastores infiéis de Israel. E por pastores aqui está abrangendo-se também toda a liderança, todos os pregadores, profetas e sacerdotes que usam e têm usado de falsidade na casa de Deus. Pensem nisso. Fiquem com Deus.